Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Projeto Atos. Nessa noite de terça-feira, que o Senhor fale ao seu coração. Todas as terças nos reunimos aqui, por enquanto de forma remota, de forma online, aqui na nossa página no Facebook e também no YouTube, para juntos ouvirmos da Palavra de Deus, juntos louvarmos o Senhor. Que bom que você está aqui. Coloque o seu nome aí nos comentários, boa noite. Se você é de fora de Jaboticabal, coloque a cidade que você está participando. E também eu te convido a compartilhar essa live para que juntos possamos, como um só corpo, espalhado por várias partes em Jaboticabal e fora de Jaboticabal, louvar e exaltar o Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom poder contar com a sua presença. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Vamos orar? Vamos dar início ao nosso Projeto Atos? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, aí na sua casa mesmo, ou no seu trabalho, ou onde você estiver. Vamos juntos falar com Deus? Grandioso Deus, muito obrigado por esta noite em que temos o privilégio de poder mais uma noite ouvir a Tua Palavra, de poder Te adorar, bendizer a Ti. Quão grande és Tu, Senhor! Não há um outro Deus digno de louvor como o Senhor. Assim, ó Deus, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e suplicamos que o Senhor aceite toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Fala conosco nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 29. Salmo de número 29. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nós vivemos momentos difíceis, nós vivemos momentos preocupantes, mas nós não podemos nos esquecer de dar glórias e honra e louvor ao Senhor. A voz do Senhor, o Senhor Altíssimo, está sobre todas as coisas. E neste momento nós vamos ouvir duas canções e eu quero te convidar que você louve o Senhor com estes hinos, que você aí na sua casa ou no trabalho, onde quer que você esteja, que você exalte a este Deus que recebe nossa adoração, que deve receber todo o nosso louvor. Vamos ouvir este hino? Vamos ouvir a palavra, o hino agora neste momento. Deus te abençoe. Onde
canção maravilhosa, não é mesmo? Como é bom poder ouvir canções que exaltam ao Deus Altíssimo e também transformam o nosso coração. Mas há algo muito especial. Deus quer falar conosco através da palavra dele. E nessa noite nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nessa noite nós vamos ouvir uma mensagem que foi proferida pelo pastor Silas Campos, lá em Recife, no ano de 2015, falando um pouco sobre avivamento, desenvolvendo o desejo por avivamento. Então eu gostaria de te convidar que atentamente você ouvisse a mensagem pela vida do nosso querido pastor Silas Campos, pastor e preletor pela editora Fiel, que tem uma mensagem bíblica para a minha vida e para a sua vida. Mas antes, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude no entendimento correto da tua palavra. Te bendizemos e exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos ouvir a mensagem bíblica? Que Deus fale com você. Isaías 64, versículo 1. A gente vê aqui um clamor do profeta dizendo: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Até aí. Irmãos, nesse texto nós encontramos Isaías desejando e clamando por um avivamento, fazendo uma coisa que a gente não faz, fazendo uma coisa que a maioria de nós não fazemos. Ele está desejando, ele está clamando por um avivamento. Se rompesses os céus e descestes. Erlos Steigen, ele foi um missionário entre os Zulus, e ele falou o seguinte: ele passou por aquela experiência de ver Deus se movendo de uma forma toda especial entre os Zulus, anos atrás, e lá houve um grande avivamento, muitas conversões, e ele falou o seguinte: Deus está mais disposto a dar avivamento do que nós de recebê-lo. Deus está mais disposto a nos dar avivamento do que nós a recebê-lo. Tomara que ele esteja certo, que Deus está disposto a nos dar um avivamento. A questão é, e nós? Por que nós não ansiamos por um avivamento? Aqui no texto nós vemos que Isaías, ele clamava, ele buscava, ele orava por avivamento. Vamos considerar a experiência de Isaías, vamos entender Isaías e procurar tirar da vida dele lições e talvez o segredo para que nós também nos tornemos motivados a buscar um avivamento. Lloyd Jones falou que a tristeza dos nossos dias, dos seus dias, ele disse isso há muitos anos atrás, é que a maioria dos pastores das igrejas não oram mais por avivamento. Então por que Isaías orava? Por que Isaías desejava, almejava e clamava por avivamento? Essa foi a pergunta que eu fiz ao texto. Vamos responder esta pergunta e vamos tirar, através dessas respostas, uma lição bem prática para nós. Que Deus possa usar essas respostas para levar eu e você a estar orando a partir de agora por avivamento espiritual. A primeira resposta que eu encontrei no texto, por que Isaías clamava e buscava, almejava por avivamento, é que Isaías conhecia um pouco da glória de Deus. Isaías conhecia um pouco da glória de Deus, o suficiente para desejar mais de Deus. Por isso que ele fala: se rompesses os céus e descesses. Nós vemos hoje a igreja brasileira, muita gente vai para o culto, lota os salões, mas não para clamar por mais de Deus, mas para clamar por prosperidade. Mas Isaías não, ele clamava por mais de Deus.
A bênção que ele buscava na sua oração era a presença de Deus, proximidade com o Senhor, manifestação do Senhor. Isaías, por que ele orava assim? Porque ele conhecia um pouco da glória de Deus. Isaías não sofria de amnésia espiritual. O contexto dos versos aqui, ele dá a entender que ele tinha bem fresco na mente dele aquilo que Deus havia realizado no passado. O contexto da sua oração, no capítulo 64, revela que Isaías tinha em mente aqui os momentos lá de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, quando Deus no Monte Sinai, ele visitou o seu povo de uma forma muito especial, muito próxima. Isaías, aqui pelo contexto de Isaías 64, ele está relembrando a manifestação de Deus em Êxodo 19, quando Deus revelou um pouquinho do seu poder, da sua glória, um pouquinho da sua grandeza, da sua força, da sua autoridade, do seu domínio, da sua soberania. Lembre-se, lá em Êxodo 19, Deus pediu para o povo se santificar. Santifique-se, porque amanhã eu vou revelar para vocês coisas muito importantes. Santifique-se, porque eu vou realizar uma grande manifestação entre vocês. E o povo se santificou. Todo mundo foi desafiado a pedir perdão dos seus pecados, a oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Todo mundo colocou sua vida em dia e foram para a cama dormir. Quando eles acordam, quando eles se levantam, quando eles saem das tendas, o que é que eles veem? Eles veem o quê? Que Deus, eles veem que ao pé do Monte Sinai lá, há trovões, há relâmpagos e há raios. Alguns de nós têm medo de trovões, relâmpagos e raios. Alguns de nós, só de ouvir de longe, já ficam... Eu conheço pessoas que têm fobia disto. E agora esse povo, acampado aos pés do Monte Sinai, eles acordam e eles veem o monte fumegando, eles veem que há trovões, raios, relâmpagos logo de manhã. O texto fala que há uma densa nuvem que cobre os montes, que cobriu o Monte Sinai. Uma densa nuvem. Imagina agora, relâmpagos, trovões, raios e uma densa nuvem pesada, carregada, cobrindo o monte. E o texto fala que uma trombeta fica tocando, ressoando, um som de alerta estridente que deixa todo mundo esperto, todo mundo alerta. O que está acontecendo? Depois a Bíblia fala que o Monte Sinai começou a tremer e tremer violentamente. Gente, eu já estive por uma ocasião diante de 2 tremores de terra durante a madrugada. Nós acordamos, a cama parecia que fazia assim, a casa parecia que ia cair. Gente, nós não conseguimos dormir mais, nós ficamos tão assustados, não sabia, a gente não conseguia nem falar, a família toda se reuniu, tinha uma visitante em casa que estava mais familiarizada com tremores, com terremotos, e ela nos instruiu o que fazer, o que não fazer, e nós só queríamos falar, todo mundo bem nervoso com aquilo lá, e ninguém conseguia dormir mais. A gente não sabia se ia para fora da casa, se ia para dentro da casa. Veio um tremor, daqui a pouco veio outro tremor, e aquilo deu uma sensação apocalíptica na gente. A sensação de que a morte está chegando, o fim do mundo está chegando. E é isso que aconteceu. Trovões, raios, relâmpagos, uma densa nuvem cobrindo o monte, uma trombeta ressoando fortemente. O monte começa a chacoalhar, a vibrar. Dele sai fumaça, do monte sai fumaça. E o som da trombeta vai ficando mais estridente, mais forte, naquela nota de alerta, e todos ao pé do monte tremeram de medo. Todo o povo de Deus ao pé do Monte Sinai tremeu de medo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando Deus revela um pouquinho só da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua força, da sua autoridade, cai por terra toda a prepotência, valentia, arrogância, incredulidade e reverência humana. Quando Deus revela apenas um pouquinho da sua grandeza, do seu poder, um pouquinho da sua glória, aquele machão, aquele escarnecedor, aquele incrédulo, aquele homem que levanta o braço contra Deus, que faz piada de Deus, da Bíblia, da religião, a prepotência, o orgulho todo cai por terra. Dizem que quando uma das Apolos foi lançado, esse pastor, ele estava numa sala a quilômetros de distância, numa sala que era um tipo de um restaurante e tinha muitas janelas,
porque todo mundo que foi almoçar naquele lugar estava aguardando para juntos verem a decolagem daquele foguete. O foguete tinha mais ou menos o equivalente a um prédio de 13, 14 andares, era a altura do foguete. Mesmo de longe, ele era grande. E disse que durante aquele almoço, todo mundo, num ambiente de feriado, todo mundo ali a lazer para ver um espetáculo, todo mundo estava brincando, dando risada, fazendo piada, muita gaiatice, todo mundo sendo bem irreverente, até um pouquinho demais. Mas daqui a pouco começou a contagem regressiva e todos foram para a janela. E diz que quando aquele prédio de 13 andares, fabricado pelos homens, começou a soltar fumaça, e ele teve a ignição dos seus motores, muita fumaça e fogo, e o chão aqui desse restaurante, que estava a quilômetros de distância, começou a tremer, e aquele som grosso, grave, no chão, e aquele prédio começou a subir, e subir, e subir, e subir, um rabo de fogo muito grande. Diz que a hora que aquele negócio foi, e finalmente eles perderam de vista, diz que dentro do ambiente daquele restaurante, todo mundo estava quieto, estava todo mundo reverente, todo mundo, um querendo ajudar o outro. Pois não, eu te ajudo aqui, deixa eu ajudar a guardar isso aqui. Está todo mundo, parece que tinham visto algo sobrenatural. O ser humano é assim, quando ele vê algo que lhe tira o fôlego, algo que o deslumbra, ele se torna mais reverente. Irmãos, é isso que Isaías está lembrando aqui. Senhor, se o Senhor descesse e mostrasse de novo um pouquinho da sua glória, como o Senhor a revelou lá em Êxodo 19, esse povo ia parar com essa gaiatice, ia parar com esse escárnio, ia parar com essa vida vivida de uma forma tão casual, tão leviana. Isaías mesmo, não só lá em Êxodo 19, mas Isaías mesmo tinha tido uma experiência drástica e gráfica com a glória de Deus. Você sabe, você talvez já pregou sobre isso, Isaías capítulo 6. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a aba da veste do Senhor enchia o templo, e acima do Senhor tinha serafins que voavam, e com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e eles, em alta voz, eles gritavam e clamavam, e louvavam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E o som das suas vozes faziam tremer os batentes dos portais do templo. De novo, aquela sensação apocalíptica de que tudo vai cair, tudo vai desmoronar, porque o som está muito forte e está estremecendo tudo, algo que está acima da nossa capacidade de compreensão. E a Bíblia fala que o templo ficou cheio de fumaça, sinal da glória de Deus, ocupando aquele espaço. E o que aconteceu com o nosso profeta? O nosso profeta fez o quê? Ele saiu, escreveu um livro e começou a fazer conferências. Eu vi Deus, eu vi a glória de Deus, o templo de Deus, e eu agora vou viajar o mundo inteiro, contando para vocês o que eu vi, porque eu conversei com Deus face a face, porque eu sou um profeta abençoado, ungido. Não, ele não saiu dando palestras, ele não saiu contando vantagem, ele não saiu se autodenominando apóstolo, bispo, profeta e homem especial de Deus. O que ele fez, irmãos? Ele caiu o rosto em terra. E o que ele disse? Ele não disse aleluia, ele não disse glória a Deus. Ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, eu estou perdido. Houve uma sensação muito profunda da parte dele, diante do Rei da Glória. Ele viu e entendeu e sentiu o peso dos seus pecados, ele sentiu a sua corrupção diante de Deus, e ele falou: pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E é interessante que lá em João capítulo 12, versículo 41, fala que Isaías ali, ele viu o Senhor dos Exércitos, o próprio Cristo. No Velho Testamento, Cristo se revelando ao profeta, se revelando a Isaías. Irmãos, quando Deus revela um pouco da sua glória, cai por terra toda a prepotência, valentia, arrogância e reverência humana.
Eu vejo isso acontecer, vez ou outra, na conversão de alguém. Recentemente eu tive a alegria de ver um espírita que vinha na minha igreja, só por causa do ministério de sinais, porque seu filho tem um problema sério, está perdendo a audição, o menino tem 4, 5 anos, está perdendo, a previsão é que ele vai ficar surdo até os 9, 10 anos, e a sua esposa era uma crente desviada, filha de pastor, casou-se com ele, espírita, e eles vinham à nossa igreja por causa do ministério de sinais. A esposa, ela se reconsagrou, ela se entregou de novo a Cristo, ela se reconciliou com Deus e com a igreja, e ele só vinha por causa do ministério de sinais, por causa do filho. Mas muitas coisas na igreja ele não concordava, ele chegou a ser um líder no estado de São Paulo, um líder dos jovens espíritas, um rapaz muito inteligente, que leu as 60 obras espíritas principais que existem, e esse rapaz, ele falou, eu fui visitá-lo, a esposa pediu que eu visitasse, porque ele estava com uma depressão, e eu fui lá e fiquei sabendo que ele tinha tido um problema sério no laboratório que ele possuía, passaram a perna nele, ele perdeu o laboratório, estava endividado, estava envergonhado, o telefone tocando toda hora, credores querendo receber, ele que nunca ficou devendo para ninguém, agora se vendo nessa situação, e quebrantado por causa dessa perda profissional, empresarial, ele falou para mim, olha pastor, mas tudo isso foi necessário para que eu pudesse abaixar minha bola e deixar meu orgulho, e reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O Senhor tem pregado, o Senhor tem falado, e o Senhor tem me exortado, e somente eu resistia, Deus sabia que para que eu deixasse o meu orgulho, deixasse a minha prepotência e tudo mais, seria necessário Deus realmente me quebrantar, somente através de um processo desse. Por isso ele falou, eu louvo a Deus por tudo que eu estou passando, e Deus está restaurando a sua vida pouco a pouco, com o amor dos irmãos, a oração da igreja. Este jovem chamado Alexandre está chegando e se aproximando de Deus de uma forma maravilhosa, mas Deus, muitas vezes ele precisa revelar um pouquinho da sua ira, um pouquinho da sua grandeza, da sua glória, para que os seres humanos baixem a bola. E é isso que Isaías, então, ele fala aqui, se rompesses os céus e desceste. Interessante que um dia nós sabemos que toda a humanidade vai comparecer diante do Rei dos Reis e vai vê-lo na sua glória, de forma exaltada. E naquele dia, todos vão dobrar seus joelhos, todos vão confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Filho de Deus. E Isaías aqui fala, antes que chegue esse dia, porque naquele dia, quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ali será para muitos uma confissão para julgamento, para condenação. Isaías fala, antes que chegue esse dia, Senhor, por favor, rompa os céus e desce, mas desce e nos visita com graça, em favor, e salva esse povo incrédulo. Então, primeira coisa que levava Isaías a orar e buscar avivamento espiritual, é porque ele tinha uma pequena ideia, uma pequena noção da glória de Deus, Irmãos, estamos entrando numa crise, diz que a coisa vai piorar daqui para frente. Você certamente vai ter na sua igreja muita gente passando necessidade, muita gente perdendo emprego. Você vai precisar pregar sermões de conforto, de encorajamento. Deixa eu dizer para você, melhor conforto e encorajamento que você pode dar para o seu povo em tempo de crise, em tempo de sofrimento, são pregações que exaltam a glória de Deus, a sua pessoa. Prega sobre quem é o nosso Deus, quem é o Deus bíblico. Quando a sua congregação vem para um culto, e em vez de você ficar viajando na autocomiseração deles, em vez de você ficar incentivando a autocomiseração, faça o que Deus fez por Jó. Deus não chegou e falou, Jó, coitadinho de você, eu estou chorando também, você está sofrendo tanto, eu também estou sentindo a sua dor, Jó, me perdoa por isso que eu estou permitindo você passar, Jó, eu sei quanto você está doendo. Deus não faz nada disso, Deus não incentiva a autocomiseração. O que Deus faz é, Jó, deixa eu te confortar,
deixa eu te consolar, deixa eu te dar um porto seguro. Porque nesse momento que você está passando, você precisa ter um Deus grande, uma fé grande num Deus grande. Então, Jó, deixa eu ajudar você. Jó, quem foi que criou isso? Quem foi que criou aquilo? Jó, quem foi que fez aquilo? Jó, você estava lá? Você foi meu conselheiro? Jó, você tem uma ideia de quem eu sou, da minha grandeza e tudo mais? Então, quando o pastor, quando o pregador, ele exalta Deus, o Deus de forma bíblica, ele traz conforto e segurança para aqueles que estão aflitos. A mesma coisa acontece, Isaías, do capítulo 40. A gente sabe pelo final do capítulo que aquele povo estava desanimado, aquele povo estava entristecido, aquele povo estava se sentindo largado, abandonado, eles estavam sentindo que Deus não estava nem aí com eles. Daí o que Isaías faz para encorajá-los? Isaías começa, em nome de Deus, começa a exaltar o próprio Deus, e não exaltar a dor. E ao fazer isso, ele vai encorajando as pessoas, vai motivando, e a pessoa vai enxugando as lágrimas, e a pessoa vai se sentindo fortalecido. E sai do púlpito, não sai do culto, a situação continua a mesma, mas a pessoa por dentro está fortalecida no Senhor, louvando a Deus por sua grandeza, sabendo, eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei como que Deus vai me tirar disso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E um dia eu o verei face a face. Ok, outra coisa, Isaías percebia a miséria espiritual ao seu redor. Ele viu um pouco da glória de Deus. O Deus de Isaías não era um Deus fraco, não era um Deus efeminado, não era um Deus, que quer ajudar, mas não pode ajudar. Era um Deus glorioso, era um Deus soberano. E daí, Isaías ao mesmo tempo percebia a miséria espiritual ao seu redor. Ele percebia a miséria espiritual ao seu redor. Isaías sabia duas coisas. Ele sabia duas coisas. A primeira é que o povo estava sofrendo e iria sofrer mais por causa dos seus pecados. O povo estava sofrendo e iria sofrer ainda mais. E tudo por causa dos seus pecados, por causa da sua frieza espiritual. No capítulo 64, no versículo 5, 6, 7, olha o que ele fala. Vens ajudar, Senhor Deus, você vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós, em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Isaías, ele tinha uma noção bem clara sobre a miséria espiritual ao seu redor, e isso o motivava a orar por avivamento. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você, pastor, você, líder, você, membro de igreja, você tem noção da miséria espiritual ao seu redor? Ou você está acostumado com esse mundo nojento no qual nós estamos inseridos? Você está agarrado às coisas desse mundo, por não ter noção da miséria, da desgraça ao nosso redor. Vamos falar em primeiro lugar do nosso mundo. Vamos falar do nosso mundo. Vamos pegar uma visão bem rápida, superficial do nosso mundo. O que está acontecendo no nosso mundo? A Europa, veja a Europa, que já foi o berço do Evangelho, hoje dominada pelo um espírito secularista e ateísta, igrejas vazias, estádios lotados. Alguém falou que a nova religião, o novo Deus da Europa agora é o futebol. Você marca uma partida de futebol, você lota o estádio do Real Madrid, o estádio desse time, daquele outro time lá. Hoje, o europeu, ele não vai mais nas igrejas, mas ele vai para o campo de futebol. Ele compra o passe para ir todos os jogos, o ano todo. E eles vibram, e eles cultuam o seu time. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Se você não adora a Deus, você vai achar uma outra coisa para adorar. Ou time de futebol, ou governo, ou política, ou namorado, ou carro, ou casa, ou você mesmo. Você vai adorar alguma coisa. O ser humano tem necessidade de adorar. Mas olha a Europa está adorando hoje o futebol. Olha o Oriente Médio. Você vê os radicais muçulmanos torturando e matando cristãos.
Olha os Estados Unidos exportando para o resto do mundo o mau exemplo da legalização do aborto, do casamento gay, da idolatria do entretenimento. Olha para a igreja evangélica em geral no mundo, enfraquecida pela influência acadêmica do pluralismo e do relativismo, enfraquecida pela influência negativa da teologia liberal, teologia que nega a autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras, atacando especialmente os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Esse apologista, teólogo, escritor, pastor Ken Ham, ele escreve sobre isto, sobre esse ataque da teologia liberal contra Gênesis capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ele fala como lidar com as questões básicas da vida, a questão do pecado, a questão da redenção, da salvação, e a questão da família, do casamento, do homossexualismo, se você destrói Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Até eu gosto muito de uma charge que ele tem no seu livro, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha essa charge que interessante. Cristianismo versus humanismo, evolução versus criação. Qual o problema? O problema está que nós temos alguns crentes que estão dormindo, nós temos alguns crentes que estão atacando outros crentes, crentes atacando o próprio cristianismo. Nós temos o que está fazendo melhor, o crente que está fazendo melhor, ele está atacando não a raiz do problema, mas ele está atacando as flores, as consequências do pecado e da teologia da evolução que destrói a base nossa, que é o criacionismo, que é Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Enquanto isso, o pessoal do lado de lá, o pessoal do castelo evolucionista, eles atacam o quê? A nossa base. Eles não ficam preocupados em atacar nossas bandeirinhas disso e daquilo. Mas olha a situação do nosso mundo, olha a igreja evangélica em geral, olha o nosso Brasil, olha o nosso Brasil. Pode tirar isso, por favor? Senão vocês não vão prestar atenção no resto. O mundo, a igreja em geral. Agora vamos falar do nosso Brasil. Nosso Brasil é a terra da novela imoral. Nosso Brasil, eu não sei se tem alguém aqui que assiste novela, que sabe, pastor, você tem que pegar pesado nisso. É o púlpito do diabo na casa do seu membro. Não tem como o seu membro ficar firme e forte e perseverar na fé, se você prega para ele 45 minutos uma vez por semana, e ele fica 45 minutos todos os dias, recebendo o esgoto aberto de imoralidade da Rede Globo Televisão e de outros canais também. Mulheres enganadas, que eu estou vendo para ficar me atualizada na moda e tudo mais, mas o que você vê nas mulheres da igreja, algumas mulheres da igreja, é falando igual às pessoas da novela, porque de tanto que assiste, começa a imitar até o jeito de falar, de brincar. Eu não sei se eu estou certo ou não, eu não assisto novela, mas eu vejo na minha igreja algumas irmãzinhas que vivem fazendo assim, que não sei o que tem, tal. Parece que isso aí é coisa de novela, eu nunca vi ninguém fazendo isso antes. Quem que soltou isso na novela? Nosso Brasil, terra da novela nojenta, imoral, é sexo, 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 e os outros temas que estão sempre juntos. Nosso Brasil, terra das músicas depravadas. As músicas que são cantadas hoje por crianças, eram músicas que há 100 anos atrás só se cantava em cabaré. Olha a nossa moda. A roupa que as mulheres são induzidas a vestir hoje, eram roupas que antigamente, se uma mulher saísse na rua daquele jeito, eu lembro até hoje, em 1969 eu morava em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ao lado daquela boate Kiss, não era boate naquele tempo ainda, mas a Igreja Batista era bem pertinho lá. E eu lembro que uma moça, ela foi assediada por um grupo de garotos de 13, 14 anos, porque ela estava com uma saia curta. E aquilo era tão provocante que os meninos não aguentavam, eles queriam agarrar a moça e meio barbarizar a coisa. Tivemos que chamar a polícia, meu pai teve que chamar a polícia para proteger aquela moça. Mas hoje é normal esse tipo de roupa sensual, sexy. Pessoas vêm à igreja com esse tipo de roupa domingo à noite. Não sei na sua igreja, a minha igreja domingo à noite é o culto mais especial, é o culto mais bem frequentado. E as mulheres da minha igreja gostam de se vestir muito bem, e não tem nada contra isso. A gente tem que dar o melhor para Deus, a gente tem que, realmente para nós, é a parte mais especial da semana, é quando aquele culto de celebração domingo à noite. Mas algumas irmãzinhas viajam na maionese.
Então nós temos aquele momento de dedicação, quando as pessoas vão cantando e vêm trazendo ao gasofilácio a sua oferta, e vem aquela irmã com aquela roupa indecente para dar para o Senhor não sei o quê. E quem que aguenta cultuar a Deus com aquela roupa que homem normal não consegue olhar para aquilo e não pensar besteira? Se o seu marido consegue olhar para aquilo e não pensar nada, ele precisa de ser analisado, ele precisa de ajuda. Porque um homem normal, um homem de verdade, ele é movido, ele tem libido, ele tem coisas, e é pelos olhos, minhas irmãs. Então você tem que ficar esperta, você tem que pedir para o seu marido, eu estou sensual, eu preciso estar bonita, mas não sensual. O lugar de sensualidade é no quarto do matrimonial. Seja super sensual para o seu marido, mas não para todo mundo dentro da igreja. Nós estamos invertendo as coisas. Normalmente essas mulheres querem ser sensual para todo mundo e lá no casamento ela nega fogo, não ajuda, não coopera, não comparece. Fala, Deus. Nosso Brasil, terra das novelas imorais. Nosso Brasil, terra da música depravada. Nosso Brasil, terra dos programas de humor maliciosos. Humor malicioso, Praça é Nossa, CQC, não dá para crente ver isso. Não tem como você estar de bem com Deus, não tem como você honrar o Senhor Jesus Cristo na sala da sua casa, assistindo um programa do tipo CQC, do tipo Praça é Nossa, ou o que for. É muita besteira, é muita malícia, é muita sujeira, é muita coisa anti-Deus, anti-Bíblia, anti-santidade de vida. É o nosso Brasil, é o Brasil do carnaval e das festas todas as semanas, das festas que são verdadeiras orgias. É o Brasil dos políticos corruptos, é o Brasil do povo corrupto, do povo místico, do povo crédulo, do povo místico, do povo que mente, que é hipócrita. Olha que coisa absurda. Eu vou saindo para a conferência da Fiel, a pessoa que recebe minhas cartas, na porta do prédio, ele fala, olha, tá aqui chegou uma cartinha para você, você não vai gostar muito não. Ele já percebeu que era o departamento de estradas e rodagem, era uma multa. E ele pega, me entrega, eu falo, puxa vida, mais uma multa? E ele fala, pastor, não tem problema, se eu quiser, eu tenho carro, tenho carta, mas eu quase não viajo, coloca no meu nome, eu assino, fica tudo bem, porque precisa dividir um pouco. Ainda bem que ninguém falou, que lindo, que bênção. Porque não é nada lindo, não é nada bênção. Ele está sendo brasileiro, ele está ajudando-me, ele quer me ajudar, propondo mentir em meu nome com a minha anuência. Nós dois vamos mentir para o Departamento Oficial de Estradas e Rodagens. Ele mente, falando que foi ele que levou a multa, eu aceito a mentira, eu concordo com aquilo, e quem pratica a mentira e quem mente é o quê? É filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Mas isso aí parece legal, ele está querendo me ajudar. Ele está se oferecendo para cooperar comigo, através de uma mentira. Esse é o jeitinho brasileiro. Por isso que eu gosto do teólogo Chico Buarque, quando ele fala assim, aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui no nosso Brasil está preta. E está careta para engolir a transação. E a gente vai engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando porque também sem um carinho ninguém segura esse rojão. E a igreja brasileira? Vamos falar da igreja brasileira agora. Idolatrando seus artistas gospel. Como o pastor falou para mim, se eu chamar o Shed, fizer promover uma conferência bíblica quinta, sexta, sábado, domingo, e falar é de graça, vai ter até um lanchinho depois, não vem ninguém. Mas se eu falar, olha, é um show gospel, custa R$50, bairro pobre, ele é um bairro pobre, falou, R$50. Vai ter o Thales aqui, vai ter a Ana Paula Valadão. Ele falou, lota de Valadetes aqui. Não dá lugar, falta ingressos. Olha a nossa igreja brasileira idolatrando seus modelos.
Ninguém está buscando avivamento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo demora muito. Vamos atrás de um modelo que nós mesmos vamos criar um avivamento aqui, porque tem um jeito de fazer, usando truques de marketing, truques empresariais, tem um jeito de motivar as pessoas e ajuntar as pessoas, fazer um culto bem legal, e a igreja vai explodir, vai crescer pra caramba. Olha a nossa igreja, a igreja brasileira, idolatrando os modelos. Igreja com propósito, G12, MDA, igreja em células, com células, sem células. A pergunta hoje, entre as igrejas, é o seguinte, eu vou em encontro de pastores, a pergunta é, você está na visão? Ninguém pergunta, você está em Cristo, você está na visão? E se você fala, eu estou na visão, ele te abraça, o irmão amado, que não sei o quê, enquanto está arrecadando lá hoje, hein? Se você não está na visão, ele te gela. Legal, bacana, Deus te abençoe, deixa eu falar com alguém que está na visão. Deixa eu falar uma palavra sobre esse negócio de modelos. Eu sei que deve ter alguém aqui que faz parte de uma igreja que abraçou um desses pacotes, esses modelos. Deixa eu dar a minha opinião. Eu respeito a sua igreja, respeito a sua posição, mas eu nasci na casa de pastor, irmãos. Eu estou até os 20 anos, casa do meu pai, ele pastor batista. Daí eu me tornei pastor, me estudando e tudo mais, fui ordenado pastor. Então eu tenho 55 anos dentro de igreja. 55 anos de experiência, e eu já vi muita onda, muito modelo, vir e ir. Por isso, diante da minha experiência, eu não compro pacote nenhum fechado. Eu não compro pacote nenhum. Quando vem um modelo aí, igreja com propósito, eu examino aquele modelo, e daquele modelo, eu tiro algumas coisas que são bíblicas, fazem parte da eclesiologia bíblica, e por isso realmente eu percebo que na minha igreja aquilo está meio esquecido, eu dou aquela ênfase. Daí vem o modelo X lá, que fala, não, a importância do louvor da igreja, da adoração. Eu pego aquele modelo, alguma coisa, mas sem bagunçar, sem mudar tudo de novo. Vamos dar um pouco mais de ênfase nisso. A verdade é o seguinte, todo pacote, todo modelo vem trazendo uma super ênfase. Um modelo enfatiza missões, o outro enfatiza louvor e adoração, o outro enfatiza discipulado. Essas três coisas são bíblicas, a igreja precisava ter isso sempre. Só que o que acontece com o correr da carruagem, a igreja vai negligenciando uma coisa. Daqui a pouco vem alguém levantando a bandeira de um modelo e falando que se fizer aquilo, a igreja vai resolver todos os seus problemas. E normalmente isso vem carregado de uma carga motivacional humana, carnal. E que leva realmente a igreja, parece a ficar um pouquinho, parece que mudou, né? Deu uma maquiada no programa da igreja, e todo mundo gosta de quebrar a rotina um pouquinho. Mas, irmãos, chega a ficar até vergonhoso, pastor que entra, que compra essas coisas, depois de 4, 5, 6, 7 anos, tem que sair e pegar um outro. Vai numa outra conferência, vê um outro modelo, que a igreja do vizinho está crescendo mais. Isso aí é uma criancice, uma infantilidade. Sai fora disso. Nossa igreja evangélica brasileira, vou falar dos púlpitos fracos. Púlpitos fracos. Sermões motivacionais. Tem um pastor que ele está dentro do modelo que ele não precisa nem preparar sermão mais. O sermão já vem pronto, é um sermãozinho curto de 20 minutos. Nunca fala de cruz, de pecado, de sangue, só fala de coisa boa, só fala de poder, de bênção, de promessa, de encorajamento. E depois, quando a pessoa cai na rede, e quando a pessoa daí faz parte da igreja e já se batizou, daí nós vamos mostrar para ele a cruz, o sangue e tudo mais. Gente, isso é estratégia humana e enganosa. Isso é um jeito de vendedor desonesto. Agarrar os seus clientes. Púlpitos fracos, sermões motivacionais, irmãos que pegam exemplos, sermões praticamente prontos já, de livros de autoajuda, e depois arranjam uns versículos em provérbios, umas falas de Jesus fora de contexto, e passa para a igreja aquelas ilustrações e tal. Teologia da prosperidade, mais preocupada com a glória do homem, com a solução dos problemas imediatos do homem do que com a glória de Deus. Para que se preocupar com a glória de Deus? Eu não estou nem aí com a glória de Deus, o importante é que a minha bênção tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Que vergonha, irmãos. É ridículo, irmãos. A maior parte das pessoas que vão à igreja, às igrejas hoje, a gente não fica assustado, sua igreja tem pouca gente, porque está pregando a palavra de Deus, e aquela igreja está lotada, um salão que você não... Pessoal, aquele pessoal, eles estão ali com a seguinte oração:
Se você for para Lucas 15, tem 2 orações em Lucas 15. Tem a oração do filho pródigo arrependido, quando ele volta para o pai, falando que, pai, pequei contra Deus, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de nada, por favor, tem misericórdia de mim. Essa é uma oração, mas não é essa oração que o povo está fazendo dentro das igrejas. O povo está fazendo a primeira oração. O povo está indo para os cultos falando, pai, dá-me a parte que me cabe. Eu não quero você, eu quero a sua fazenda, eu quero a sua bênção. Você, por mim, eu gostaria de vê-lo morto, mas eu quero que você me deixe a herança. Pai, dá-me a parte que me cabe. Essa é a oração de muitos adoradores hoje no nosso Brasil. Então não se iluda com esse crescimento do movimento evangélico no Brasil. Veja a miséria ao seu redor, no mundo, no Brasil, no movimento evangélico, na sua igreja. Por isso que nós temos que nos conscientizar da realidade em que nos encontramos. E daí nós vamos, quem sabe como Isaías, falar, ó Deus, por favor, rompa os céus e desce e nos visita, e nos converte, revela o teu poder, nos liberta das nossas esquisitices, da nossa ignorância, do nosso materialismo, da nossa sensualidade. Deus, tem misericórdia de nós. O que levava Isaías a clamar a Deus por avivamento espiritual? Ele conhecia um pouco da glória de Deus, ele conhecia um pouco da miséria espiritual ao seu redor. E, em último lugar, Isaías sabia qual era a única esperança, a única solução para essa situação deplorável da igreja. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, Senhor Deus, por favor, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Diante da frieza e decadência espiritual do povo de Deus, Isaías via só uma saída, um avivamento espiritual, uma visitação especial do Espírito de Deus sobre o seu povo. Uma visitação como aquela que foi realizada por Deus lá no Egito, lá no Sinai, quando Deus com mão forte, Ele veio e Ele resgatou o seu povo do cativeiro egípcio. Quando Deus levantou, capacitou líderes como Moisés, Arão, Josué e Caleb e vários outros, quando Deus lhes deu a sua orientação, palavra e autoridade, quando Deus realizou coisas impossíveis a favor do seu povo e os conduziu em segurança até a terra prometida. É isso que nós estamos precisando. Nós precisamos de uma visitação como aquela que Isaías recebeu. Já mencionei em capítulo 6, o encontro marcante com a pessoa de Deus, que o levou ao quebrantamento espiritual. Esse é um problema, tem muita gente dentro da igreja, batizado, como membro da igreja, que nunca passou por uma experiência de quebrantamento. Blaise Pascal falou que é perigoso você conhecer a graça de Deus e não conhecer a depravação do seu próprio coração. É perigoso. Você começa a se achar aquele fariseu que acha que está fazendo um favor. Eu aceitei Jesus, eu vou ajudá-lo. Agora, comigo ao lado de Cristo, na igreja dele, você vai ver, a igreja vai ser uma bênção, porque eu vou dar uma força para Jesus. É perigoso você também conhecer a sua depravação total e não conhecer a graça de Deus, aí você cai em depressão. O Evangelho apresenta a depravação e apresenta a graça de Deus, e que leva a gente a um quebrantamento, leva a gente a se prostrar diante de Deus, com a atitude de servi-lo, de amá-lo, de todo o coração. Precisamos de uma visitação como aquela que Isaías recebeu, que o levou ao quebrantamento, que o levou à convicção do seu pecado e à confissão do seu pecado. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele está falando que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Quando você conta piada suja, quando você malicia as coisas, quando você fala besteira, quando você fofoca, é porque está saindo de dentro do seu coração coisas ruins, coisas vergonhosas, coisas sujas, pecaminosas. Isaías confessa isso ao Senhor. Mas nessa experiência dele com Deus, ele sente convicção do seu pecado, ele confessa seu pecado, e daí nesse encontro com Cristo, ele acaba recebendo o perdão, a justificação e a santificação que só Deus pode dar ao pecador.
O texto fala: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós precisamos de uma experiência com Deus, um encontro com o Senhor, uma visitação dele que leve a gente a fazer como Isaías disse, ao ponto de nos rendermos para o louvor e glória do Senhor. Esse encontro foi marcante. Isaías, no fim desse encontro, depois de confessar seu pecado, ter o seu pecado perdoado, ele se prontificou: Senhor, já aqui eu estou, me usa. O Senhor está precisando de alguém para levar a tua mensagem? Eis-me aqui, envia-me a mim. Avivamento. Isaías sabia que a única esperança para aquele povo de coração endurecido seria o avivamento. Por isso ele orou, ele orou: ah, se rompestes os céus e descestes, escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa da nossa iniquidade. No versículo 8 ele fala: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Versículo 9: não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, tem compaixão de nós, somos o teu povo. Ok, e você, pastor? E você, igreja? Vocês já entenderam que o que sua igreja mais precisa, o que você mesmo mais precisa, é de avivamento, é de uma visitação do Senhor, é uma renovação talvez do seu primeiro amor, renovação do seu primeiro amor, que leva você de novo a ficar apaixonado por Deus, por sua palavra, por seu povo, pelas almas perdidas. Não adianta a sua igreja conseguir mais dinheiro. Eu estou todo contente, porque minha igreja fez uma campanha lá, irmãos, num domingo, 2 domingos, eles arrecadaram R$150 mil para a construção de uma congregação. Época de crise, eu preguei um sermão sobre generosidade ali, e eu mesmo dei o exemplo, fazendo uma doação custosa, não dando o que está sobrando, não dando o que não vai fazer falta, mas dando algo para o Senhor, e a igreja, sabe, mas olha, não adianta, é até um perigo esse negócio, porque a pessoa às vezes não está bem com Deus, não está amando a Deus de todo o coração, e ele daí ele se sente bem, porque ele deu 5 mil, porque ele deu 2 mil, porque ele deu 1.000, porque ele deu 100, porque ele deu isso ou aquilo. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais prédios, não precisamos de mais equipamentos. Eu já falei isso hoje de manhã. Nós não precisamos de mais eventos, nós não precisamos de mais barulho, nós não precisamos de mais marketing. Não adianta mais modelos, mais estratégias, mais programas, não adianta mais pastores mais bonitos, pastores mais engraçados, pastores mais carismáticos. Não adianta cultos mais místicos. Tem gente que acha que se no culto começar a ter uns treme-treme, uns arrepia, daí a coisa talvez vai pegar no tranco. E daí começa a fabricar, daí fica ridículo, começa a forçar barra, começa a apagar a luz, começa a fazer isso, contar historinha triste, começa a inventar e amplificar os testemunhos de conversão para ver se provoca choro e emoção nas pessoas. E daí a coisa vai para o brejo. Daí o pastor descendo ao nível de Gugu Liberato, de Faustão, buscando algo fantástico, algo que aumenta o ibope do seu culto. Isso aí não tem fim, porque se você conseguir aquilo, logo o povo se acostuma, daí você tem que fazer uma coisa mais forte ainda. E daí chega uma hora que o pastor é um hipócrita, um palhaço, ele tem que estar lá na frente chorando e fingindo, e todo domingo ele tem que estar, sabe, todo deliroso, e vai para a igreja, ver se emociona a igreja. E quem que aguenta um negócio desse? Quem que aguenta sustentar uma coisa assim? Não dá. Você mesmo chega uma hora que você se vê um hipócrita, tem que chorar todo culto, tem que berrar todo culto, tem que delirar todo culto. Ninguém aguenta isso. Isso é coisa de doido. Não adianta apenas mudar a formatação das coisas, quando o coração do problema é frieza, mornidão, relaxo espiritual. O que eu, o que você, o que nossa igreja, a igreja brasileira precisa é de avivamento espiritual, uma visitação especial e poderosa de Deus. Através de oração, através de santificação de vida, através da pregação da palavra de Deus, quebrantamento espiritual, convicção do pecado, confissão de pecados, amor pela pregação da palavra de Deus, amor por Deus, pelos irmãos, pelos perdidos, santificação de vida. Pastor Nelson era
Ele foi meu padrinho de casamento, ele estudava teologia comigo e já pastoreava uma igreja quando eu ainda estava no seminário. Ele é reformado da Polícia Militar, um alto cargo ali, e eu estava no seminário com ele, e ele fez uma viagem. Fiquei sabendo que ele tinha ido para a África visitar o povo Zulu, porque ele ouviu falar, isso nos anos 79, 78, ele ouviu falar que havia um avivamento espiritual acontecendo lá. E ele pegou o avião, foi lá, passou uns dias lá e voltou. No lanche eu encontrei com ele e falei, pastor Nelson, e aí, o que você viu lá? Eu pensava que ele ia falar sobre coisas sobrenaturais. Ele falou, olha, uma bênção, muita gente se converteu, mas se converteu de verdade. É avivamento por causa disso, conversão de verdade. As pessoas, ao se converterem, eles realmente romperam com o pecado. Houve quebrantamento, convicção do pecado e confissão do pecado. Mas, Silas, o que eu vi lá é uma coisa assim, bem normal até um ponto. O que eu vi é que os homens deixaram de ser vagabundos e passaram a ser mais trabalhadores e responsáveis no seu emprego. Eu vi lá que os homens começaram a amar suas esposas, como Cristo ama a igreja. As esposas começaram a se submeter aos seus maridos e parar de querer colocar saia no marido. E se submeter aos seus maridos, respeitando-os. Os filhos começaram a honrar o pai e a mãe. Os pais começaram a disciplinar os filhos no caminho, na instrução do Senhor. Levando a igreja a sério, fazendo leitura da palavra, começando o dia com oração. Foi isso que eu vi no avivamento entre os Zulus. E é justamente isso que é avivamento. É as pessoas levar Deus a sério, com amor no coração. Sem ficar reclamando, eu queria fazer isso, mas eu sou crente e não posso. Não, eu posso, mas eu não quero, porque Deus renovou meu amor por Ele. Eu estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pela minha igreja. Minha igreja não é perfeita, ela tem um monte de defeitos, um monte de fraquezas, mas eu amo porque ela é a igreja pela qual Cristo morreu. O anseio de Isaías por avivamento estava baseado no seu conhecimento, pequeno conhecimento da glória de Deus, conhecimento relativo sobre a miséria ao seu redor. Ele não estava empolgado com a situação social, econômica, financeira e espiritual do seu Brasil, do seu Israel lá. E também da certeza que a única esperança para a igreja de então, a igreja mundanizada, é um avivamento espiritual. Eu quero encerrar com um pequeno teste, um pequeno vestibular aqui. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus fala para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma pergunta que eu faço para você no final dessa mensagem: você já tirou a sua temperatura espiritual? Como é que você está, espiritualmente falando? Vamos aferir a sua temperatura espiritual, a temperatura do seu coração para com Deus. Como é que está? Está frio, está quente ou está morno? Se estiver frio, se a sua fé em Deus estiver fria, se o seu coração estiver frio para com Deus, provavelmente você ainda está perdido nos seus pecados. Você precisa de ser evangelizado, você precisa ter um encontro com Cristo. O frio é aquele que ainda não foi regenerado. Se você estiver quente, glória a Deus, você está vivendo a vida cristã. Você está vivendo para a glória de Deus, que bom. Mas se por acaso o seu coração está morno, você está precisando urgente de um avivamento. Buscar a Deus. Talvez numa oração, pedindo: Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver um pouco mais da sua glória. Abra meus olhos para que eu não veja, Senhor, as coisas como tudo normal ao meu redor. Não está tudo normal, a coisa está feia. Romanos capítulo 1 fala que esse mundo está debaixo da ira de Deus. Um dia Deus vai julgar os homens. Mas a verdade é que Romanos 1 fala que o julgamento já começou há muito tempo. Hoje Deus já está derramando sua ira sobre o Brasil. Hoje as pessoas já estão sendo julgados e eles não percebem.
e continuam dançando, e continuam fornicando, continuam bebendo, continuam vivendo para os prazeres, para o dinheiro. Na verdade, eles são como sapos que estão sendo cozidos na água quente e não percebe. A ira de Deus está sendo derramada do céu hoje, é o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18. Deus entregou os homens a impurezas sexuais, adultério, fornicação, imoralidade. Versículo 28, Deus entregou os homens, versículo 26, Deus entregou os homens para o homossexualismo. Deus entregou os homens para uma condição mental reprovável. Nossa sociedade hoje, ela é inteligente quando fala de tecnologia, quando fala de matemática, quando fala de biologia, quando fala de português, todo mundo sabe um monte de coisa, mas moralmente falando, o homem moderno, ele perdeu sua capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o moral e o imoral. Isso é julgamento de Deus, meus irmãos. A coisa não está legal. Para de querer acampar aqui, para de ficar pensando em ter uma vida longa aqui nessa terra. Nós estamos vivendo o julgamento de Deus, a coisa vai piorar mais e mais. É hora de pregar o Evangelho, é hora de viver o cristianismo, é hora de você falar como Paulo, eu sou imitador de Cristo, seja o imitador de Cristo também. Nós estamos vendo os fins dos tempos. É hora de buscarmos, se você não está avivado, se você não está com o coração ardendo, por Cristo, por Deus, pelo Evangelho, pela Bíblia, pelas almas perdidas, é hora de você buscar avivamento. É hora de você orar mais por você mesmo. Pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Abra meus olhos para, como Isaías, eu possa ver a realidade ao meu redor. Vamos orar? Querido e amado Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Igreja brasileira, representada aqui nesta sala, Senhor. Tem misericórdia de tantos que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que também fazem parte da sua igreja. Querido Deus, abre nossos olhos para que nós possamos perceber um pouco mais da sua glória revelada através da natureza, através da história, através de Cristo, através da Bíblia, através da sua salvação na nossa própria vida, Senhor. Querido Deus, abra nossos olhos para que nós possamos, Pai, entender um pouco e perceber um pouco quão miserável é a situação ao nosso redor. Senhor Deus, nos desilude, Senhor, desse mundo tenebroso. Abre nossos olhos para vermos a podridão, Senhor. Que há a podridão moral entre os pobres, entre os ricos, Pai. Nos países ricos, nos países pobres, Pai. Abre nossos olhos para que nós possamos sentir nojo e sentir o mau cheiro do pecado, Senhor, ao nosso redor. E, querido Deus, abre também o nosso coração para a viva esperança, para a viva certeza, Senhor, de que a única solução para a sua igreja, para esse mundo, é o Evangelho de Cristo. É o Senhor visitando nosso país, nosso mundo, visitando nossas vidas, nossas igrejas, de uma forma especial e revelando-se a si mesmo, em graça, favor, misericórdia. Ó Deus, desces do céu, por favor, Senhor, desces do céu e nos visita como o Senhor nos visitou no passado. É o que nós clamamos, pedimos e te agradecemos, pela tua graça e para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Como é bom poder ouvir a mensagem do Senhor, como é bom poder ouvir servos do Senhor, servos fiéis à palavra dele, que esta mensagem venha direto para o seu coração. Que de fato, como ouvimos, que você faça uma avaliação, um termômetro espiritual, como é que você está? Né? Que possamos buscar mais e mais, avivados pelo Senhor, caminhar, desenvolver o desejo por avivamento, não apenas no momento, mas todo o tempo da nossa vida. E assim, chegamos ao fim do nosso projeto Atos. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã pela manhã, nós temos a nossa reunião de oração às 8 horas da manhã aqui na nossa página no Facebook, e na próxima quinta-feira, de forma presencial, nós temos também o nosso estudo bíblico presencial, né, como eu disse, às 19 horas. E eu quero convidar você de Jaboticabal para participar. E se não é de Jaboticabal, você pode participar de forma online. No domingo, pela manhã, nós temos o culto com a celebração da Ceia do Senhor, e à noite
nós vamos ter o culto de Natal, um culto de celebração àquele que vive e reina, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, louvando, exaltando ao nosso Senhor. Então você é o nosso convidado no próximo domingo às 19 horas ou domingo às 9 horas da manhã com a celebração da Ceia do Senhor. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e que a graça do Senhor seja sobre você. Não se esqueça, desenvolva o desejo por avivamento. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nesta vida tem barreiras pra valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer, e angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nesta vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração, e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos.